Pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a instalação da central. Tá? Então agora nós vamos estudar um pouquinho como que ela é por dentro. Tá? Então nossa central de alarme JBQB5i e a nossa central aqui por dentro. Tá? A central ela é composta por algumas placas eletrônicas e pelas baterias. Tá? Então aqui nós temos duas baterias de 12 volts cada uma, 4 amperes, ligadas em série para formar 24 volts. Aqui do lado nós temos a fonte de alimentação. Nesse borne aqui é onde entra o 220. Tá? 220 sempre pode ser fase neutra ou fase-fase. Aterramento obrigatório. Tá? Aqui nós temos alguns portas fusíveis para executar a proteção da central. Então temos um porta fusível aqui, 2 amperes. Tá? Temos um porta fusível aqui também de 2 amperes cada um. As duas chavinhas de liga-desliga. A daqui desliga energia e daqui desliga a bateria. E aqui nós temos um fusível de saída também de 2 amperes para mandar alimentação para as outras placas. Aqui nós temos a placa principal, que é a placa-mãe da central. Seguindo os cabos flats aqui, chegamos na porta da central. Essa placa aqui embaixo, ela é a placa de controle. Tá? Ela é responsável por receber informações do display, da impressora e do nosso teclado. Aqui nós temos a placa do display, tá? E aqui nós temos a impressora. A impressora ela é composta por uma fita de impressão do tipo matricial e da bobina de papel. Tá? Essas peças de reposição vocês podem encontrar aqui com a gente na Sky5. Detalhe, quando vocês ouvem o buzzer da central tocando, é esse alto-falante aqui no campo. Tá? Então quando a gente fala assim, ó, silencia a central, é esse buzzer que a gente tem que calar, que chama a nossa atenção em caso de alarme. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês as ligações feitas aqui na placa principal. Tá? Nós temos os dois primeiros bornes aqui. Esse borne é uma saída de alimentação 24 volts, ou seja, 24 volts e GND. Esse borne está protegido por esse porta-fusível. Nós temos aqui um fusível de 500 mA que protege essa saída de alimentação. Finalidade dela: alimentar um painel repetidor, alimentar um módulo de comando, um módulo de supervisão. Então você tem ali uma saída 24 volts constante. No momento que a central está ligada, essa saída já está alimentando os seus equipamentos. Deixa eu voltar aqui o porta-fusível. Depois nós temos um conjunto de bornes que começa aqui em C1+, C1-, C2+, C2-, C3+, C3-, C4+, C4- e C5+, C5-. São pares de bornes específicos para usar em conjunto com estes botões aqui, ó. Controle 1, controle 2 até controle 5 aqui, que é o controle externo. O que isso quer dizer? Quando eu pressiono o botãozinho aqui do controle, ele libera aqui 24 volts. Só que para usar esses 24 volts eu não posso colocar qualquer equipamento. É necessário usar um módulo especial, o módulo RM5i/D. É um módulo de saída de relé. Finalidade desses botões: quando pressionado o botão na porta da central, o módulo de saída RM5i/D é atuado. Ele possui uma saída de relé, contato CPMA-NF. Essa saída de relé é que pode ser usada para ligar ou desligar qualquer outro equipamento elétrico da sua obra. Tá? No momento que eu aperto o botão novamente, é como se eu estivesse desligando o relé. E aí essa saída para de funcionar. Então temos 5 saídas para 5 botões. Podem ser feitos 5 controles manuais externos. Tá? Depois nós temos aqui o T1+, T1-, T2+, T2-, T3+, T3-, T4+, T4-. São 8 conjuntos de bornes. Esses bornes são os bornes do laço. Tá? O que seria o laço? O laço é a saída de comunicação com os detectores, com os acionadores manuais, com os equipamentos de campo. T1+, T1- é a saída do laço 1. T2+, T2- é a saída do laço 2. T3+, T3- é o retorno do laço 1. E T4+, T4- é o retorno do laço 2. Nossa, quanto borne! Por que tudo isso? O nosso sistema de alarme ele pode ser montado de duas formas.
o que chamamos de classe A e classe B. Classe A é a ligação dos equipamentos em laço, em anel. Ou seja, é um circuito de cabeamento que vai sair aqui da central, vai passar por todos os dispositivos da obra e quando chegar no último dispositivo dessa obra, deve-se retornar um outro par de fio e entrar aqui de volta na central, fazendo um circuito fechado. A outro tipo de ligação, que é o classe B, é o classe que a gente chama circuito em varal, ou até mesmo o circuito em ramificações, aonde você sai com um único par de cabo da central, passa por todos os seus equipamentos e quando chegar no último equipamento, simplesmente o cabo termina nele, sem necessidade de resistor de final de linha, simplesmente o cabo termina naquele equipamento. E de que cabo estamos falando? Desse cabo aqui, ó, o cabo blindado, 2 vias por 1,5 mais o dreno. Eu teria que ligar esse cabo então aqui, ó, no T1 mais, T1 menos, saída. E o aterramento, que é o dreno? Aqui nesse parafuso aqui, ó. Tá? Então a ligação vai ser feita positivo e negativo e o aterramento vai ser feito aqui na carcaça da central. Bom, recapitulando, T1 mais, T1 menos é a saída do laço. T3 mais, T3 menos é o retorno do laço, falando de laço 1. Falando de laço 2, T2 mais, T2 menos é a saída de laço. T4 mais, T4 menos é o retorno do laço. Quando estivermos falando de classe A, teremos o cabo saindo da central e um outro cabo voltando para a central. Quando estivermos falando de classe B, nós só vamos ter o cabo saindo. Então, é obrigatório que seja feito um jumper entre, vamos falar do laço 1, T1 mais e T3 mais, e um jumper entre T1 menos e T3 menos. Isso se repete para o laço 2, T2 mais e T4 mais, e depois T2 menos com T4 menos. É feito os jumpers aqui mesmo na placa. Isso faz com que a central entenda que ela está em classe B, ou seja, não vai ter cabo de retorno. Por último, nessa parte de baixo, nós temos o borne NAC. NAC mais e NAC menos. Esse é o borne de saída para sirenes. Esse é o borne que controla a alimentação das sirenes convencionais. Uma observação sobre essa saída. Ela tem uma capacidade máxima de condução de apenas 250 mA. A nossa menor sirene de consumo hoje é uma de 50 mA, ou seja, eu consigo colocar até 5 sirenes na saída NAC. Caso você tenha obras onde você precise colocar, por exemplo, 25 sirenes, você vai ter um consumo muito elevado. A porta NAC não vai dar conta de alimentar todas essas sirenes. Então, é fornecido com a central um relé auxiliar que ele já vem acoplado dentro da central para que o usuário tenha disponível um contato seco de até 10 amperes. Então, com o auxílio de uma fonte auxiliar, você usa esse relé. Então, a NAC vai controlar a bobina do relé. O relé vai utilizar-se da potência da fonte auxiliar para poder alimentar as suas sirenes. Tá? E aí vocês me perguntam, Renan, que relé é esse? Eu vou demonstrar ele para vocês. Esse daqui é o relé que nós fornecemos junto com a central. Tá? Aqui onde nós temos 2 fiozinhos brancos, são os 2 fios que já estarão plugados no NAC mais e NAC menos. Esses 2 fios aqui são os 2 fios que virão da fonte auxiliar. Eles têm bitola mais grossa, 2 por 2,5. Tá? Para aguentar a potência de até 10 amperes a uma distância de 1.500 metros, o cabo tem que ser um pouco mais grosso. E aqui embaixo nós temos 2 bornes de saída, é o positivo e o negativo. É dele que vai sair os 24 volts para alimentar suas sirenes. Tá? Então, de acordo com a capacidade da sua fonte, vai ser a quantidade de sirenes acoplada a essa saída. Nós temos uma fonte inicial de 2 amperes, então a gente consegue colocar em torno de 25 sirenes nessa saída. Tá? Se você utilizar uma fonte de 10 amperes, você consegue colocar até 150 sirenes na saída. É muita coisa, tudo usando esse relézinho auxiliar. Modelinho que tem LED de indicação quando o relé está atuado ou não. LED apagado, relé normal. LED aceso significa que ele está atracado e suas sirenes no campo estarão tocando. Esse relé ele já vem aqui dentro da central.
Temos aqui do lado da placa outro conjunto de bornes. Esses bornes terão utilidade específica em casos e casos. Não vai ser toda obra que você terá essa utilidade. Os dois bornes aqui de baixo, CH-SL, é o borne de ligação em rede entre centrais. Então eu tenho a central aqui mestre e vou ligar com uma segunda central que a gente chama de escrava. Isso faz com que você tenha uma amplitude de área de uma obra com duas centrais. Cada central vai ter dois laços e você consegue atingir uma área de obra muito maior do que o que uma central somente atenderia. Podemos ligar até 15 centrais em rede. Os outros dois bornes, MA e MB, é o borne de comunicação com o notebook. É através deste borne, mais um conversor RS485 para USB, que a gente faz a programação da central utilizando-se de um notebook e o software que a gente fornece gratuitamente. Nessa programação nós podemos fazer a nomenclatura dos locais, nós conseguimos fazer as aplicações de automação, as lógicas de programação e conseguimos também puxar todo o histórico de eventos que a central tem guardado na memória. Depois nós temos os bornes FA-FB. O borne FA-FB é uma saída dedicada para painel repetidor e também para comunicação com o computador, desde que você tenha disponível um software supervisório. Tá? Com esse software supervisório, a gente consegue monitorar a central remotamente. Temos aqui disponível na placa os bornes Y1 e Y2 e K1 e K2. O Y1 e Y2 é uma saída de contato seco, normalmente aberto, para representar falha. Então, normalmente, em situação normal, esse contato fica aberto. Quando a central estiver em falha, o contato vai fechar. Tá? O LED amarelo aqui do lado do relézinho vai acender. Já o K1 e o K2 é um relé de fogo, contato normalmente aberto. Em situação normal ele fica aberto e quando houver a situação de fogo, por uma botoeira ou detector de fumaça que for ativado, automaticamente ele vai fechar. Finalidade desses relés. De acordo com os projetistas, eles têm a melhor finalidade para esses relés, a simples supervisão por uma outra central de uma outra marca. Então essa outra central disponibiliza módulos de entrada que vão ser acoplados a essas duas entradas. O primeiro relé, que é o K1 e o K2, é para a situação de alarme de fogo. E o segundo relé, que é o Y1 e Y2, é para a situação de alarme de falha. Sendo assim, a central consegue mandar sinais para uma central de outro fabricante somente por contato seco. A capacidade desses relés são de condução de até 5 amperes. Então temos alguns casos onde o projetista opta por usar o relé de fogo como controle de sirene convencional. Tá? É uma opção, mas é pouco utilizado. Nesses dois vídeos nós falamos um pouco sobre as características da central e como usar os bornes de instalação da central. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a programação da central. Lembrando que qualquer dúvida que tiver, temos disponível em nosso site, no www.skyfire.com.br, toda a parte de documentação técnica, manuais e datasheets dos produtos Skyfire. Tá? Qualquer dúvida também, vocês podem nos procurar no nosso telefone 3019 3980 DDD 016 e nós temos disponível o manual da central. Nós podemos estar prestando todo o suporte por telefone, por e-mail ou por WhatsApp.